E aí galera, beleza? Eu sei que eu dei uma sumida, que mesmo que no meu primeiro vídeo eu tenha falado que não seria o objetivo sumir, né? E continuar postando vídeo, depois que eu vi que meu áudio do meu microfone, do fone de ouvido, tava tipo parecendo Luan Gameplays falando uma batata, eu vi que ia ser melhor mudar o estilo de conteúdo até eu conseguir um fone de ouvido melhor. Porque como que eu vou gravar as gameplays se o meu microfone ele tá ruim? E o áudio é a coisa que mais atrai o público. Então eu vou continuar gravando, mas eu vou focar por enquanto nesse estilo de vídeo. E prossigamos com o vídeo. Ao longo da minha vida, eu joguei muito Roblox, mas muito mesmo. É o jogo que eu mais joguei na minha vida. E agora eu vou listar alguns jogos que eu mais joguei atualmente e porque talvez você pode gostar. Antes de explicar sobre o Shonen List, eu tenho que explicar a diferença de Battle Arena para Battlegrounds, já que muita pessoa que entrar nesse jogo vai confundir esses dois gêneros. Battle Arena é um jogo focado em vários modos de jogo. No modo normal, cada partida acontece em um submodo diferente, como por exemplo Free for All, o Juggernaut, o time azul versus vermelho e 4 times. O de time ganha quem faz mais dano ou quem faz mais kill, depende do modo, se é Deathmatch ou Set Points. Tudo isso no modo casual. A diferença dele pro Battlegrounds, no caso o anime, o Battle Arena pro Battlegrounds, o Battlegrounds seria separado e não no modo casual, e ainda não teria tanto destaque, não seria o foco do jogo. Já no Battle Arena é o foco do jogo esses outros modos. É o principal do jogo, é o que o jogo quer realmente que você veja, é o que o jogo quer realmente entregar. Não que o Battlegrounds não foque nisso, mas o Battlegrounds foca no modo principal, que é o Free for All, que é todos contra todos. Agora voltando. O Shonen List, ou SU, para os mais íntimos, é um jogo que está com a player base, ou seja, a quantidade de players, muito pequena, mas tem uma jogabilidade muito divertida e é um jogo onde tem vários personagens de animes com animações lindíssimas, transformações legais e ataques diferenciados. E esse jogo surgiu se inspirando no anime Battle Arena, que é um jogo bem mais antigo no Roblox. Ele se difere do jogo ABA, o anime Battle Arena, porque mesmo que não tenha o mesmo tanto de personagens que o ABA, que é uma diferença de quantidade gigantesca de personagens, ele preza em deixar os personagens mais divertidos, com mecânicas diferentes e mais bonitos. Mesmo que eu não tenha tanta moral para falar mal do ABA, porque eu não joguei tanto, lembrem que eu estou apenas falando a minha experiência pessoal e minha opinião. Uma coisa legal sobre esse jogo é que eu acho que todos os personagens do Shonen List muito mais bem feitos e mais bonitos do que o anime Battle Arena, mesmo que tenha alguns que sejam parecidos, como por exemplo o Mahito, que é um por um do anime Battle Arena. Vários personagens desse jogo têm uma variação quando você upa pro nível 10. Ou você ganha uma nova variante, que seria uma transformação, que muda a transformação e a base, ou às vezes só a transformação, ou às vezes você ganha uma skin que muda a cutscene, efeitos, ou transforma em outro personagem, mas com os mesmos ataques. Exemplo dos personagens que eu mais acho legal desse jogo é o Luffy e o Shinra. Vocês provavelmente, se você já joga esse jogo, você vai achar eles no skill, mas é porque eu tô falando no sentido de ser diferente. Que eu nunca vi nenhum outro jogo do Roblox com uma versão melhor do que a desse jogo. Nunca vi um jogo com um Luffy tão bem feito como esse e com umas mecânicas tão legais como esse. E também um Shinra. Eu nunca vi um Shinra fora do Shonen List. Agora, eu irei falar do segundo jogo que mais jogo, que é o Locked. Para você que não conhece, o jogo é um jogo de futebol inspirado em Blue Lock, o que já traz muitos preconceitos, já que muitas pessoas só resumem o anime a forma aura ou colocar a vida em jogo, tipo aquele painel lá do rim. Voltando, o jogo tem várias mecânicas legais que são inspiradas no anime. Algumas delas são como o chute curvado do rim, a bicicleta, que é o Big Bang Drive do Shidou, os dribles e habilidades que quando são ativadas são praticamente passivas. Além disso, a movimentação é bem diferente em que a bola não só gruda quando você está passando em cima, você tem que ir chutando ela, clicando ou segurando M1, que é o botão esquerdo do mouse. Assim você tem que guiar a bola manualmente, e os dribles são mais manuais em vez de só um botão. Mas ainda tem algumas habilidades que o drible é só um botão caso você ache muito difícil, só que gasta um slot, só que gasta um espaço que você poderia colocar outra habilidade. Esses dribles você consegue controlar dando chapéu, usando M2 para chutar a bola, que é o botão direito do mouse, e mirando para cima e depois usando M1 para puxar.
que é o botão esquerdo do mouse. Resumindo, o M2 você usa para chutar e o M1 você usa para puxar a bola. Agora, saindo mais da mecânica do jogo, eu vou falar de outra mecânica que também dita o jogo. Agora irei falar do Flow. O Flow é a mecânica que é uma barrinha que quando ela chega no máximo, você ativa ela e ela te dá um buff. Que tem vários jogos de Blue Lock. E também até jogo de basquete, etc. Em que ela pode ter 3 mudanças. A primeira, você pode escolher entre velocidade, força e hitbox. Mas você vai roletando. Já a segunda mudança, ela é uma passiva que vem junto com a primeira mudança. Um exemplo de passiva, por exemplo, seria a explosão, em que o buff de fluxo é mais forte, mas drena seu fluxo mais rapidamente. Ou seja, você fica, vamos supor, se você está com a de velocidade, você vai começar muito veloz, mas com o tempo vai ir drenando seu fluxo e já vai acabar o buff rapidão. Agora, outra passiva também pode ser a sem medo, que o buff do fluxo é mais forte quando tem pessoas ao redor. Outra mecânica importante é o sistema de altura. Personagens mais altos têm uma hitbox maior e chutam com mais força, mas são mais lentos e gastam mais estamina. Já os menores são mais rápidos, consomem menos estamina, porém têm uma hitbox e força de chute menores. Por exemplo, se um jogador alto e um baixo atravessarem um campo inteiro, o jogador mais alto vai gastar mais estamina no total, porque ele é lento. E uma outra coisa que eu esqueci de falar é que também tem o tempo de recarga. Quem é mais alto tem um tempo de recarga maior e quem é mais baixo tem um tempo de recarga menor. Mas, na minha opinião, eu prefiro ser alto do que baixo, porque drible manual eu acho muito OP, já que a hitbox fica maior e é muito mais apelão. Agora, saindo dos jogos de anime e indo para um jogo que é melhor com os amigos, o Item Asylum é um jogo que tem vários modos tipo Shonen List, como bosses, times e etc. Esse é um jogo que você pega vários itens de memes ou outro tipo de coisas aleatórias para lutar contra seus amigos ou pessoas aleatórias do servidor, com uma grande variedade de itens que é até difícil de início lembrar, o que faz o início do jogo ser difícil, mas quando você joga mais, você lembra de todos os itens e fica mais divertido. E às vezes até o fato de você não saber como funciona o item também deixa divertido. Algumas armas que eu consigo pensar agora seria como o item do The Rock, que você joga vários itens aleatórios enquanto toca a música tema dele, daquele meme. O Death Note, que é muito raro de pegar, mas é hit kill, que na minha opinião é mais apelão. E o item do Sneakers O2, que te deixa rápido. E entre outros itens muito mais divertidos. A graça do Item Asylum está principalmente na imprevisibilidade e nas situações diferentes que a combinação de itens pode gerar a cada partida. Inspirado no jogo Portal da Steam, junto do jogo Doomspire Brick Battle, do Roblox, surge o Doomspire Portals, em que basicamente é um jogo em que você joga em primeira pessoa com as armas OG do Roblox, ou seja, as armas do Roblox antigo. Algumas dessas armas do Roblox antigo seriam a bazuca, o estilingue, a bomba e a espada, junto com a arma de criar portais, em que você tem que destruir torres do time inimigo. E esse é um jogo que depende de estratégia com os portais e mesclar as armas. Como, por exemplo, uma estratégia que eu amo fazer é abrir um portal no time inimigo e colocar a bomba no portal. Assim, a bomba vai parar para outro time e explode a base deles. Agora irei falar de um jogo mais simples, que é o Slap Battles, em que o objetivo é você pegar todas as luvas e derrubar os players do mapa, utilizando tapas, em que cada luva tem um poder diferente, e esse jogo recebe atualizações frequentes até hoje, tendo luvas de badges, que são as conquistas, e slaps, que são a moeda do jogo, além dos shards, que são para comprar efeitos visuais. A graça desse jogo é testar e coletar elas. Tem algumas que, para pegar, tem que fazer boss battles e outras de eventos, e algumas de missõezinhas. Eu
fortemente recomendo jogar no modo No Hit Kill, em que não existem luvas que te lançam fora do mapa só com um tapa. Isso faz o jogo ficar mais justo e melhora na progressão. Resumindo, o Slap Battles é um jogo que é simples, mas mesmo assim consegue ser muito divertido. Provavelmente você que começou no Roblox ou já joga há muito tempo, você vai gostar. E lembrando uma coisa, esse vídeo eu falo de jogos que perderam hype, jogos underground e jogos famosos, mas que muita pessoa já parou de jogar porque esqueceu deles ou só enjoou e vale a pena dar uma revisitada. O Ob Creator é um jogo de construção de obs. Se você é um jogador de Build a Boat que constrói tudo menos um barco, você vai amar esse jogo, já que tem várias mecânicas para criar mapas e esse jogo marcou minha infância de tantas mecânicas divertidas que já fiz com ele. Voltando, o principal ponto desse jogo é a grande variedade de coisas que você consegue fazer com ele. Você consegue fazer mecanismos de coisas diferentes, como por exemplo, eu até fiz um mob em que onde a bola cair, quando ela cai num botão, seleciona um mob para você jogar. E também fiz vários outros tipos de mapa, como um que é tiro laser, batalha de espadas, basquete, queimada e muitos outros modos. A premissa do jogo SCP-3008 é que você fica preso dentro de uma loja de imóveis infinita, inspirado no SCP-3008, que faz parte da creepypasta de internet chamada Secure, Contain, Protect, assegurar, conter e proteger, SCP, a famosa IKEA infinita, um mercado gigante que tem vários tipos de coisas, sem nenhuma saída. Agora falando no jogo, durante o dia o objetivo é explorar o mapa, coletar comida e materiais e construir uma base usando os móveis espalhados pela loja. À noite, os funcionários se tornam extremamente agressivos, obrigando você a se esconder e sobreviver até o amanhecer, entre aspas, né, que é quando a loja liga a luz. É um jogo focado em exploração, gestão de recursos e criação de bases, em que você e outros players focam no objetivo de sobreviver o máximo possível e tem várias noites customizadas e uma ótima trilha sonora. Um exemplo de noite seria a noite da lua vermelha, em que as luzes da loja ficam vermelhas e aparecem criaturas, e as criaturas ficam mais agressivas, os funcionários no caso. Caso você não tenha dinheiro para comprar o Spy Party da Steam e gosta da vibe do Roblox antigo, esse jogo é para você. O Dingos é um jogo em que tem os NPCs, os players e os hunters. Você tem que identificar quem é o player e quem é o NPC para atirar no player, caso você seja o hunter. E o objetivo dos NPCs é fazer missões e sabotar locais. Essas sabotagens, às vezes, elas podem ajudar o player, porque assim você pode se misturar na multidão. Exemplo, tem um mapa que é uma prisão e você libera os presos. Assim você pode se misturar mais ainda no meio da multidão. E quando você faz uma sabotagem, você fica exposto por uns 3 segundos, algo do tipo. Eu recomendo muito que você jogue com seus amigos em servidor privado, caso seja mobile, já que servers públicos tem muitas pessoas que são tryhards, em que só de você mover milimetricamente pro lado, os hunters já percebem na hora que você é um player. Por isso que eu fortemente recomendo você jogar em servidores privados, mas não que todo server público seja assim. Agora, vou dar algumas dicas de como se passar por um NPC ou descobrir pessoas que fingem ser NPCs. A primeira dica é que no modo de jogo de missões específicas, após terminar todas as tasks, você tem que ir nas tasks roxas e depositar suas tasks. E no modo de pontos, todas as missões contam. Ou seja, não tem uma lista específica pedindo quais missões você tem que fazer, você pode fazer qualquer uma. Só que algumas valem mais que outras, por exemplo, as vermelhas. A segunda dica é que NPCs nunca fazem a mesma missão ao mesmo tempo. Ou seja, se um estiver dentro do outro fazendo uma missão, quer dizer que um deles é um player. Agora, a terceira dica é que tasks vermelhas só os players podem fazer, e os players ficam marcados por alguns segundos e sem poder ir para o local verde, que é o local de teleporte. Agora, a quarta dica é que só players podem ir nos locais verdes, ou seja, se você vê um player aparecendo do nada na sua frente num local verde, quer dizer que ele é um player. A quinta dica é que o Hunter tem 3 vidas, ou seja,
3 chances de errar atirando em um NPC. Sexta dica: após o player terminar uma missão, em cima aparece que algum player fez a missão e fala o local dela. Caso o Hunter esteja do seu lado, pare a missão antes de completar, assim não aparece a mensagem e fica parecendo que é apenas um NPC que fez a missão, porque quando o NPC faz a missão não aparece no chat, só quando o player faz. E você tem que ficar parado 5 segundos, porque os NPCs eles ficam parados 5 segundos depois de terminar uma missão, e a mensagem aparece uns 3, 4 segundos depois. Sétima dica: no mapa da cidade, ao teletransportar através do local verde, tem um local que você troca a cor da sua camisa. Então se eles verem sua cor e já decorarem, tem como você mudar a cor lá dentro. Oitava dica: os teleportes verdes podem ir de um lado do mapa para o outro. Nona dica: os NPCs eles nunca cortam caminho. E agora a 10ª dica, que é a última dica: os NPCs nunca correm, então se você vê alguém correndo, certamente é um player. Inspirado em The Battle Cats, esse é outro jogo com a estética do Roblox antigo. O diferencial dele de outros jogos dessa lista é que ele é um jogo solo. The Battle Bricks é um jogo do estilo Tower Defense, só que com a câmera de lado, como se fosse 2D. O jogo tem vários personagens com mecânicas e tipos diferentes, e uma história em que recomendo pesquisar no YouTube, porque é até que legalzinho no modo Tomori, que é o modo mais difícil do jogo. Vou citar a mecânica de alguns personagens, e vou citar a mecânica de alguns personagens. Alguns deles curam, outros criam paredes, outros regeneram vidas, outros buffam, mas alguns só buffam quando perde vida, alguns buffam quando perdem aliados, etc. Se você já joga Roblox há muito tempo, é muito provável de você já ter jogado Natural Disasters. O jogo Something Evil Will Happen, eu não sei o tão bom falando em inglês, é inspirado nesse jogo. E os itens do jogo é inspirado nas Gears, que são os itens do Roblox antigo. Ele, em resumo, é um jogo de sobrevivência em rodadas, onde a cada partida um desastre aleatório tenta eliminar todos os jogadores. Além de sobreviver aos eventos, você pode comprar equipamentos e emotes para si mesmo, salvar aliados ou atrapalhar outros jogadores. O pouco tempo que joguei desse jogo, que foi bem recentemente, eu gostei muito, principalmente por causa de que dá pra atrapalhar os outros jogadores e também dá pra ajudar eles. O ponto que mais gostei desse jogo é que o evil que tem no nome pode ser tanto pelos desastres ou pelos jogadores te atrapalhando, porque um jogador te atrapalhar pode definir a partida a favor de você ou não. Opa, muito obrigado por ter chegado no vídeo até o final, ou às vezes assistido o vídeo inteiro. Deu muito trabalho mesmo, então eu agradeço de coração a todos vocês que assistiram até o final. E se você assistiu o vídeo inteiro e ainda está procurando mais jogos, e ainda está cansado com tanto deslope que tem no início da plataforma, e estiver procurando jogos para jogar, eu recomendo muito Better Discovery, em que tem muitos jogos ótimos na tela inicial e jogos merecidos. Agora, sobre o Better Discovery, eu vou dar uma dica. Antes de usar o Better Discovery, você também tem que pensar no fato de que, já que é a comunidade que vota nos jogos, mesmo tendo ótimos jogos na tela inicial, por ter muitas pessoas que felizmente têm ótimo gosto, tem muitas avaliações que eu considero estúpidas. Um exemplo seria um comentário que vi que o cara simplesmente estava com a internet ruim, com um pouco FPS, e era culpa do computador dele, já que ele falou que ele viu que outros players estavam com a internet boa, e ele mesmo assim culpou o jogo e deu uma nota baixa pra ele. E outro exemplo também é que um dos jogos que eu recomendei nesse vídeo foi Slap Battles, em que no Better Discovery tem uma nota muito baixa. E muitos desses comentários, alguns até que são sensatos, mas outros falavam simplesmente mal do sistema das luvas hit kill, sendo que já existe um modo contra esse tipo de luva. Às vezes a pessoa, ela mal joga o jogo, só porque ela teve uma má experiência de início, ela já vai e avalia mal o jogo. Isso acontece em vários tipos de plataforma que tem tipo de avaliação, tanto na Steam, tanto no Better Discovery, vários locais, porque as pessoas simplesmente elas não aprofundam tanto no jogo antes de avaliar mal. Um exemplo que é um pouco polêmico, eu não fui tanto fã de Red Dead porque eu achei lento, mas mesmo assim eu não vou dar uma avaliação mal no jogo, porque eu nem joguei direito, eu joguei muito pouco.
eu ainda tô procurando uma hora ou outra para ver se eu volto no jogo, para ver se eu formulo uma opinião de verdade sobre o jogo. Você tem que dar chances para os jogos antes de avaliar mal eles. E procurar vários lados e vários pontos de vista para juntar tudo o que você pensou e ver se bate com sua opinião e o que você pensa sobre isso. E se você tem algum jogo que você gosta muito e você acha que não tem o devido reconhecimento, coloca aqui nos comentários para caso alguém que também esteja procurando jogos no Roblox para jogar, acabe achando esse jogo que você recomendou e talvez jogar. Até mais e muito obrigado.